É isso aí, galera! Estamos chegando, Pachecão! Tem jump pra gente começar essa semana? Em alto astral! É isso aí! Que maravilha estar com vocês aqui! Estamos no ar às 18 horas, agora o Gazeta News começando 15 minutinhos antes e a gente volta para o nosso horário habitual às 18 horas com você aí de casa para a melhor hora do seu dia, do meu dia, do nosso dia! E hoje, uma dupla que põe fogo na caixa d'água. É, o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Boa, filha! E nosso super comentarista, Alex Miller. Grande, Alex! Turminha, a gente volta já já. E sábado teve empate do Santos por 1-1 com o Fortaleza na Vila Belmiro. A grande novidade do Peixe foi o retorno do atacante Neymar, que estava há 48 dias longe dos gramados. E o astro do time tentou essa falta com paradinha, mas o goleiro Breno estava atento e fez a defesa. O empate deixou o Santos no 16º lugar com 33 pontinhos. Já o Fortaleza é o 18º com 28. Como é que vocês acharam que foi esse retorno do Neymar? Mais do que o retorno do Neymar é a situação dramática do Santos. Eu entendo que o Santos, né? A gente tem que entender a grandeza do Santos em relação ao Neymar. O Neymar é grande na sua história e tal, mas ele não é maior que o Santos, né? O Neymar, para mim, é um plano B. O principal é o Santos, que está numa situação muito difícil no campeonato. É verdade que ele ainda está fora da zona de rebaixamento, mas ontem nós abordávamos, né, Alex? Por 2 pontos, né? 2 pontos, tem até um jogo a menos para fazer, mas esse jogo é contra o Palmeiras. Olha a sequência que o Santos tem a fazer pela frente. Palmeiras, meio de semana, de novo, né? no Allianz. Depois pega o Flamengo. São os dois que brigam pelo título lá no Maracanã. Deixa eu fazer essa análise aqui. Depois recebe o Palmeiras lá na Vila. Jogo atrasado. Depois o Mirassol fora. E depois o Internacional. São 5 jogos. O Mirassol em casa e o Mirassol em casa fora. E o Inter fora. Ou seja, nesses 5 jogos, de forma muito otimista, se fizer 3 pontos, para mim é muito, Alex. A situação do Santos é bem difícil, até porque se você pegar a projeção do Vitória, ele tem jogos teoricamente, mais fáceis, né? Menos difíceis. Menos mais complicados. Ele pega Inter e Botafogo na sequência em casa, no Barradão. O Inter vem mal demais, o Botafogo instável, tem vezes que ganha, tem vezes que perde, o Botafogo não é confiável. Depois tem o Bragantino, que também tá mal, o jogo em Bragança Paulista, e o Sport Recife, jogando em Recife. Então, o Vitória, teoricamente, ele tem mais chances de pontuar do que o Santos. Com 2 pontos de diferença entre eles, corre-se um risco muito grande de o Vitória alcançar o Santos. Isso seria terrível, porque significaria dizer que faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão, o Santos poderia entrar numa zona de rebaixamento. Isso não pode acontecer. E para não fugir da pergunta feita pela Michele, né, o fato do Neymar estar em campo não me arrancou suspiros no sentido de que ele possa mudar o patamar, né, da equipe santista pelo que ele apresentou nesses 20 minutos. Aí aquilo que o presidente Marcelo Teixeira comentou de só 2 serem rebaixados, vocês viram, né? Mas é um oportunismo muito grande, eu acho uma infelicidade gigantesca falar isso agora, nesse momento, no momento né? em que o Santos briga com o rebaixamento. Se fosse faz o menor sentido. Se fosse presidente do Cruzeiro, a presidente do Palmeiras, do Flamengo, falar alguma coisa, olha, pensando no Brasileirão, no futuro, no contexto, eu acharia... Não. Mas eu não acho legal, mesmo, tipo também assim, não acho. eu acho que tem que ser 4 mesmo. Também não acho, tá bom pra assim. dar mais frio na 4 barriga. times, e Série B também é muito disputada, tem muita qualidade, senão... enfim, tem que ser 4 mesmo, né? Então, ô Neymar, só um negócio, o Santos precisa de você, então para um pouquinho com esse negócio de que não posso jogar no tapetinho do Allianz Parque, porque você jogando no Allianz Parque, machucando ou não, você tem que ser como um guerreiro agora, você tem que ir à frente do batalhão, você tem que dar exemplo, bota uma chuteira society, põe o Quixute, põe um Bamba, põe um Conga, entra em campo e ajuda o Santos. Porque o Santos precisa de pontos. E você não jogar porque não gosta do sintético, vá às favas também, né? Eu tive o Bamba e o Conga. É isso aí. O técnico Carlo Ancelotti convocou hoje a seleção brasileira para os amistosos contra o Senegal, no dia 15 em Londres, e contra a Tunísia, no dia 18 em Lille. Vamos aos nomes. Olha lá. Goleiro, Bento, do Al Nassr, o Ederson, do Fenerbahçe, e o Hugo Souza, do Coringão. Laterais, Caio Henrique, do Mônaco, Alexandro, do Flamengo, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco e Wesley, da Roma. Zagueiros, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Danilo, do Flamengo. Meias, Andrei Santos, do Chelsea,
Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Fabinho, do Al Ittihad e Paquetá, do West Ham. Atacantes, Estevão, do Chelsea, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vini Júnior, também do Real, e Vitor Roque, Tigrinho, do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês sobre os convocados do técnico Ancelotti. Acertou? Deixou alguém de fora? Porque, assim, acho que tem essa convocação e se bobear mais uma antes da Copa. É. Tem essa data FIFA e a próxima em março do ano que Isso. vem, né? Essa me parece a última convocação de testes. De testes, me A parece próxima também. ele já vai tentar trazer a base arrumar o mesmo time. para arrumar o time. Para arrumar o time pro meio do ano que vem. Tá Você chegando a gostou? hora. Você concorda? Sim, é o que, infelizmente, a geração atual do futebol brasileiro não oferece mais tantas coisas para você ficar surpreso com uma não convocação de alguém, sabe? Lembra quando o Romário não foi para a Copa? Foi uma comoção nacional. Quando o Alex não foi para a Copa de 2002, como é que pode? O Filipão deixou o Alex de fora, e o Djalminha. Imagina, você tinha jogadores geniais que não foram para uma Copa. Hoje, não tem um cara assim que você fale, nossa, esse cara foi injustiçado, impressionante como fulano de tal foi injustiçado, deveria ter ido, e, enfim, não tem. Então, o que ele convocar, dentro das convicções dele, dentro das observações que ele vem fazendo, acho ok, porque vai caber a ele, com os jogadores que ele chamar, sem nenhum escândalo de quem não for chamado, ele arrumar o melhor time possível. Agora, achei legal, por exemplo, e muito merecido, o Ancelotti dá uma oportunidade para o Juba, lateral esquerdo do Bahia, que vem fazendo um belo campeonato brasileiro, vem se destacando realmente, e o Vitor Roque. Para quem me acompanha só um pouquinho, não precisa ser muita coisa não, só um pouquinho, quem me ouve de vez em quando. Quando o Palmeiras estava contratando o Vitor Roque, eu falei, é uma grande contratação do Palmeiras, ele vai jogar muito aqui no Brasil, vai voltar para a Europa e vai chegar à seleção brasileira. E se bobear, se deixarem, vai para a Copa do Mundo. Olha, ele ser convocado agora em novembro já é um grande passo para ele poder ter alguma chance de disputar uma Copa do Mundo, porque o que ele vem fazendo pelo Palmeiras é uma grandeza. Ele começou buscando seu espaço, não fez gols, Sim. mas depois desinvestou fazer gol, já são 17 gols, 5 assistências em 38 jogos. Então, Eu não sei se a noite fez bem pro Alex. fez muito bem. Eu acho que ele, depois que a gente saiu do Mesa O Redonda, Vitor Roque tem feito bem também. a gente foi para aquela pizza e tal. E ontem nós discordamos muitas coisas no Mesa Redonda, mas hoje estou concordando tudo com o que o Alex está falando. Ixi. Então acho que a noite fez bem pro Alex. Ele volta mais O centrado. nosso jantar fez talvez, bem. né? Volta mais centrado, mais ponderado e com o mesmo pensamento que eu. Brincadeira à parte, eu estou com o Alex em tudo que ele disse referente à seleção brasileira. De uma forma resumida, é isso. Nós não temos um material humano vasto de qualidade, é o que a gente tem. E aí são as escolhas do próprio treinador. Gosto quando ele aparece com novidades, o Juba é uma boa novidade. O Vitor Roque, não vejo como novidade, é uma realidade. O Vitor Roque não tinha como ficar de fora da seleção pelo que está jogando. E ponto positivo é que o Ancelotti está de olho aqui para o que está acontecendo dentro do país. Isso é 7 no importante. Brasil foram. Isso é importante, são 7 jogadores nessa fase de experimento. E vou um pouquinho mais além, ponto positivo para o Ancelotti, que não rifou, não queimou nem o Hugo e nem o Fabrício Bruno. Exatamente. Acho que isso são pontos interessantes quando você quer montar um elenco, você quer montar um grupo. Porque Manteve lá, mesmo com os 3 Você gols, passa confiança até para os outros porque jogadores. é o que eu digo, guardadas as devidas proporções e brincadeiras à parte, eu digo na preleção do nosso time. Quando erra um, erram todos. Erra todo mundo, não é culpa dele isso. que tomou E 3 tem que do ser Japão assim, na né? estreia. Então acho que foi bem o... A zaga falhou, o meio campo Ancelotti. falhou, todo mundo falhou, é isso aí. Como vocês viram na lista, o técnico Carlo Ancelotti convocou um jogador do Palmeiras. Aqui, ó Pachecão. E 2 do Flamengo. Alexandre Danilo e o Vitor Roque do Palmeiras. A partida contra a Tunísia vai ser 11 dias antes da grande final da Libertadores. Mas dá uma olhada no que o treinador falou sobre esse assunto. Sim, conocemos o calendario, mas creo que a prioridad en ese momento hoy es el equipo nacional, la selección brasileira. Entonces hemos llamado los jugadores que eu acho que pueden ayudar a la selección brasileira para esos 2 juegos, o mismo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras.
Bom, aí eu quero saber do Garrafa e do Alex Miller se ficassem esses jogadores na data FIFA bem antes de um jogo tão importante, vai impactar nas equipes. Aí era um problema do Ancelotti, é um problema dos clubes. Uma coisa é você em meia temporada, aquela data FIFA que não acrescenta absolutamente nada. Estamos aí na porta da Copa do Mundo, para entrar, né? A porta, é só bater na porta que vão abrir para entrar. Então, o Ancelotti não tem que pensar nesse momento na final da Libertadores, nem no Palmeiras, nem no Flamengo, tem que chamar, e não tem que chamar em condição de igualdade. Chamei 3 daqui, 3 lá. Tanto é que não chamou 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Tem que chamar quem eu acho que pode ser útil para a seleção brasileira. Tá certo o Ancelotti. Tá certo o Ancelotti, claro que os times vão sentir falta. O Danilo vai fazer falta para o Flamengo, o Alexandre também, o Vitor Roque vai fazer falta para o Palmeiras nesse treinamento, nessa preparação para a final da Libertadores, mas não tem o que fazer. Os treinadores estão aí, sabem disso, eles já tinham consciência de que isso poderia acontecer a qualquer momento e tem que lidar com isso. Se tivesse lá o Felipe Luiz na seleção brasileira e o Abel na seleção brasileira, teriam a mesma postura do Ancelotti. Claro, é o que ele falou, tem a prioridade, né? E o São Paulo, hein? Entrou em campo ontem, precisando superar uma lista de 12 desfalques para encarar um dos líderes do retorno do Brasileirão fora de casa. E não sabendo que era impossível, foi lá e bateu o Vasco em pleno São Januário. Chegou ao fim a sequência de vitórias do Vasco. O São Paulo visitou o time carioca em São Januário e quebrou um tabu de 12 anos sem triunfos contra o Cruz Maltino no estádio. Mas quem começou assustando primeiro foram os donos da casa. O Coutinho cobrou o escanteio para ver o Ryan explodir a trave do Rafael. A zaga até tentou afastar, mas o Robert Renan ainda teve tempo de mandar essa paulada de fora da área para a boa defesa do goleirão tricolor. Aí foi a vez do São Paulo ir para cima. Nesse escanteio, o Arboleda reclamou de um puxão do Paulo Henrique na cintura. O juiz Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade. Na cobrança, Lucas Moura não desperdiçou. Bola para um lado, Léo Jardim para o outro. 1-0. O Vasco criou 2 boas chances com o Coutinho, que estava a fim de jogo. Até que nesse escanteio curto, o Ferreirinha invadiu a área e cruzou na cabeça do Luiz Gustavo, que só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede. Final, Vasco 0, São Paulo 2. O nosso objetivo, que tem a ver com o nosso sonho, é conseguir classificar direto para a Libertadores. Mas com a derrota de hoje ficou mais difícil, ficou 10 pontos do Bahia. A pré-Libertadores é mais real, mas não deixa de ser possível também classificar direto, só ficou bem mais difícil. Hoje não faltou luta, não faltou coragem, faltou outras coisas, mas não faltou o principal. Eu acho que hoje, vou repetir, faltou um pouco de inspiração. Fernando Diniz está com razão e está sonhando aí com a pré-Libertadores, né, Alex? Tem que sonhar, né? O Vasco vinha numa sequência aí gigantesca de bons resultados, né? Se não me engano, agora 6 vitórias em 7 jogos. Era uma coisa assim muito impressionante pelo começo instável do time no campeonato. Agora, foi uma derrota surpreendente, não porque enfrentou o São Paulo, não é porque o São Paulo não pudesse ganhar do Vasco, mas justamente por jogar em casa e por vir com força, enfrentando um time que também está buscando se reafirmar no Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo, com desfalques. O Luciano, por exemplo, não jogou, estava fora, é o homem-gol do São Paulo hoje, né? E não pôde jogar. Quem iria imaginar, antes da partida, numa condição normal, numa análise mais racional, que o São Paulo ia lá e meter 2-0 num Vasco embaladíssimo. Então foi um grande resultado do São Paulo, mas mesmo assim o Vasco soma pontos suficientes para sonhar com o Libertadores. A gente está olhando a tabela aqui, 42 pontos em 9º lugar, 2 pontos atrás do São Paulo, que é o 8º. De repente abre até um G8 ainda, então tá tudo aberto, faltando 8, 9 jogos aí. Acho que dá. Pode acontecer de tudo. G7 está confirmado, né? Pode acontecer de tudo, eu tô com o Alex. Foi surpresa realmente, tanto que o nosso Zé Paz perdeu a aposta para o Urânio Campos, né? Zé Paz, como vascaíno, dançou, apostou no Vasco do Diniz. E o Vasco, dessa vez, ele foi muito aquele Diniz, aquele futebol do Diniz, que é muito criticado, né? Um futebol que fica muito exposto. O Diniz, ele tinha conseguido, no meu entendimento, nos últimos jogos, dar ao Vasco um equilíbrio, não abrindo mão da sua proposta, do seu jeito de jogar, mas era um time mais equilibrado. Ontem eu não senti isso no Vasco. O São Paulo fez uma belíssima partida, foi um resultado espetacular para o São Paulo, quebrar esse tabu, vencer fora, até de acordo com o campeonato está se desenhando, né? Esse campeonato já G7 dá uma pré-Libertadores, então pode impactar um pouquinho dentro daquele sentimento que a gente falava semana passada. O Vasco da Gama saiu de 4ª força da Copa do Brasil, já pulando aí para talvez força 2, né?
perde essa partida em casa, mostra alguns sinais de fraqueza e o futebol ele é caprichoso e apaixonante por isso, Michele. Quando todo mundo apostava numa vitória do Vasco, foi lá e deu São Paulo. Eu apostei no São Paulo. Você é um caso à parte. Eu apostei no São Paulo. Olha, sábado teve o início do Campeonato Carioca de Masters. Claro que a grande estrela do torneio é o baixinho Romário, que defende as cores do América, clube do qual ele é presidente. Dá uma olhadinha no que o tetracampeão falou sobre essa competição. Uma possibilidade, primeiro, de rever vários companheiros, inclusive alguns amigos. Tem jogador aí que eu já não vi há alguns anos, primeira vez hoje. Assim, eu estou muito feliz e assim, a minha fala hoje é mais até em relação à gratidão com a Liga Nacional de Futebol Master e com a FERJ, que estão aí promovendo essa competição. Hoje a nossa estreia com um rival tradicional, né? O clássico vovô do futebol carioca, América e Bangu. Nossa, 59 anos, gente. Não parece, né? Forma, o Romário continua em plena forma. Queria muito ele jogando pelo nosso time da SESC. Mesmo não tendo... Ele fez gol, hein? Ô, Michele, o treinador sou eu. Vamos deixar bem claro Você isso. escalaria o Romário no seu time? O Romário não só no meu time, Michele. O Romário hoje, se você der um pouquinho de condicionamento pro Bachola aí, ele joga na Série A Nem do precisa, Campeonato ele já tá Brasileiro. Já tem time que ele joga, hein? Tem time que ele jogaria fácil, time grande, hein? Porque o nível hoje, a régua, ela não é um patamar elevado, né? O Romário dispensa a apresentação, é muito legal toda vez que a gente vê o Romário como personagem se apresentando dentro de campo, ou emitindo as suas opiniões, concorde você ou não. O futebol respira ainda esses grandes ídolos e o Romário está na história, não tem como tirar. Eu acho tão legal competições sub-20, por exemplo, Copinha, Copa São Paulo, como competição de Masters, em que a gente vê os nossos ídolos ainda dentro de campo. A gente mata a saudade da época em que eles eram profissionais, né, em alta competitividade, em alto nível, ritmo total. Mesmo assim, você vê-los em campo numa categoria Masters, dá aquela coisa da memória afetiva, saudade dos tempos em que eles jogavam. Nossa. Eu gosto muito desse tipo de competição. A Copa CESP esse ano promete muitos ex-atletas, então vocês já estão convidados para acompanhar. Mas quando começa? Começa na próxima semana. Hoje tem o sorteio dos grupos. Quem hoje... a gente vai enfrentar? Ainda não saiu? O saiu? sorteio é hoje. Hoje é o sorteio dos grupos, Você né? já tá então a gente tem, tudo. Paulo Sérgio, tem Edu Dracena, tem André Balada, tem, acho que lá na Globo... O Neto vai jogar? Não, o Neto não vai jogar não, mas enfim, tem muitos ex-jogadores que estarão prestigiando e participando da Copa Imprensa. Lamentavelmente só pode um. Então, esse a gente ano... não vai ter dois tetras, não vai ter o falaram Miller. que não ia dar, né? Seria covardia, Paulo Sérgio e Miller. Então vai só o Paulo Sérgio hoje. Então a gente vai ter que ir com os Magarrão de treinador, né? Estou lá, Michele. Você é treinador. É óbvio. E ele é nervoso, gente. Ele fica muito nervoso. Estão deixando o corintiano sonhar com Libertadores. Ontem o Timão recebeu o Grêmio na Neoquímica Arena e venceu a terceira seguida. A reportagem do Salazar. Bandeirões, faixas e bateria. A liberação das torcidas organizadas do Corinthians após 7 meses deixou a Neoquímica Arena mais bonita e empolgada para a partida contra o Grêmio. Era também a oportunidade de Memphis Depay acabar com o jejum de 3 meses sem um gol pelo Timão. A seca do camisa 10 não terminou no primeiro tempo por causa da trave. E quando o Corinthians acertou o alvo, Thiago Volpe evitou o gol de Yuri Alberto. Em compensação, na sequência do lance, o goleiro gremista saiu mal demais do gol. Gustavo Henrique nem precisou pular para abrir o placar. Hugo Souza, de volta ao time, garantiu a vantagem mínima até o intervalo. Aliás, o placar magro no primeiro tempo tem tudo a ver com a decisão do árbitro de não marcar pênalti nesse toque de Noriega dentro da área. O segundo tempo foi resumido em bola para o Memphis. O holandês foi empilhando oportunidades, tentando de todas as maneiras e até causou certa irritação na Fiel pela dificuldade em converter as chances em gol. Sorte dele e do Corinthians, claro, que Dodi também acabou tocando com o braço na bola.
Dessa vez o juiz marcou pênalti e Memphis Depay, enfim, voltou a marcar com a camisa do Timão. André Henrique poderia ter diminuído o prejuízo para o Grêmio no finalzinho, mas o quase não joga. Deu Corinthians 2-0 em cima do tricolor gaúcho, que não perdia em Itaquera desde 2014, mas já não vence o Timão há 7 anos. Essa foi a terceira vitória seguida do Corinthians, que agora vai visitar o Red Bull em Bragança e na sequência fará mais 2 jogos aqui na Neoquímica Arena, contra o Ceará e depois o clássico contra o São Paulo. E é justamente essa tabela que para os corintianos coloca o Timão em condições de lutar por uma vaga no G7 do Brasileirão. Beleza, fala, Flamengo. Eu vejo assim, o Corinthians, né? Ele até comentava com os colegas hoje na redação. O Corinthians, quando ele tem o time titular em campo, o Corinthians tem um bom time. O time do Corinthians é muito bom, né? O time titular do Corinthians. E aí, quando vai olhar um pouco para o banco, o Dorival tem muitos problemas. Aí complica um pouco. E o Dorival teve muito pouco esse time titular no Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez uma partida muito boa. O Garro realmente é um cara que dispensa apresentação, chamou a responsabilidade. Até o Memphis fez pênalti, fez um gol lá. O Hugo teve participação importante. E sobre o Garro, acho que falta a ele, veja só, não é uma crítica não, acho que o Garro ele tem patamar para crescer ainda mais. Por quê? Porque ele joga com a 8, ele se preocupa em dar assistência, em trabalhar, organizar o time, mas ele poderia pisar um pouco mais na área, porque ele tem muita qualidade até para bater na bola e fazer gols, né? Falta talvez ser um pouquinho mais ousado, né? Continuar dando assistência, continuar participando, mas ser um pouquinho mais ousado, porque o Corinthians poderia melhorar o seu poder de fogo. Gostei do Corinthians, resultado justo, e é o Dorival fazendo um bom trabalho para mim, Alex, preparando esse time para chegar forte na Copa do Brasil. Vem de 3 vitórias seguidas, né? Então quando você... Desculpe te interromper, e 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Então, sem sofrer nenhum gol, 3 vitórias seguidas, mais ou menos no momento em que o Corinthians também deu uma arrancada no ano passado e acabou o Brasileirão em 7º lugar, conquistando uma vaga para Libertadores da América. Por isso que o sonho, de novo, fica mais vivo também pelo Campeonato Brasileiro, pela sequência de bons jogos e pelo que aconteceu no ano anterior. O Corinthians tem tamanho, tem peso, tem garra, tem tradição, tem torcida para tudo isso, para levar o time, mesmo com dificuldades de elenco, a uma Libertadores da América, por que não? Por que não? Se os outros times também perdem pontos, perdem jogos, o Corinthians se embalar de novo como embalou no ano passado, pode chegar. Eu só fico preocupado um pouquinho com a fase do Yuri Alberto. A gente fala sempre que o trio jogando junto deixa o Corinthians mais forte e deixa mesmo, mas o Yuri Alberto já há algum tempo não vem num bom momento. Vem perdendo muitos gols, não vem sendo muito feliz nas suas decisões dentro de campo, não vive aquela grande fase que ele viveu na arrancada do ano passado. Mas é normal, não é? Oscilar? É normal, mas está na hora de mostrar, porque ele está precisando agora mostrar num momento decisivo, como ele mostrou no passado. Esse é o momento que tem que aparecer o Yuri Alberto e os gols dele. Espere ele na Copa do Brasil e verá. Aí sim, legal. Isso aí. Fica cornetando, aguarde e verás. Agora, ó golaço! Golaço do Memphis Depay. Finalmente acabou os 3 meses de seca. 3 meses sem fazer gol no Corinthians. Agora resolveu. Nosso contato de agora é com o José Paes, que está na nossa redação de esportes. Muito boa noite, José Paes. E eu pergunto para você, o Memphis Depay repercutiu bastante ontem, não é mesmo? Exatamente isso, Michele. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportivo. E por quê? Memphis Depay foi para a zona mista, óculos de sol, tranquilo, tinha marcado um gol importante aí na vitória do Corinthians para cima do Grêmio pelo placar de 2-0. Inclusive o último gol do Memphis com a camisa do Corinthians tinha sido no dia 30 de julho, jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Durante esse período aí de 3 meses, nada de gols para o Memphis Depay com a camisa do Timão. É bem verdade que nesse mesmo período ele fez 4 gols em 4 jogos com a camisa da Holanda, em jogos válidos aí pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo que acontece lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Inclusive esses 4 gols que o Memphis marcou com a camisa da Holanda ajudaram ele a se tornar o jogador com mais gols na história da seleção holandesa, 54 gols. E aí o Memphis
claro, foi questionado ali na zona mista do porquê dessa diferença de performance recente com a camisa do Corinthians e com a camisa da Holanda. E aí o Memphis aproveitou para dar uma cutucada aí. Vamos conferir então Memphis Depay na zona mista depois da vitória do Timão por 2-0 para cima do Grêmio. Pode rodar. Anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I have a very different job here, so I don't even need to explain the situation or the two teams. Please, let's be intelligent here and let's focus on Corinthians. Tá, então, Memphis Depay, que foi contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, já está há mais de um ano no Corinthians, nesse período são 16 gols, 14 assistências, e aí eu devolvo para vocês aí, viu, Michele, para vocês poderem comentar essa declaração do Memphis Depay, tá certo ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ou não? Comentem aí, daqui a pouco a gente vai falar muito mais do Memphis, que deu declarações importantíssimas lá na zona mista em Itaquera, viu, Michele? Vocês concordam? Obrigada, José Pai. Vocês concordam com o que o Memphis falou? Que ele tem uma função diferente ali na equipe? Depende da forma que você analisa a situação. Se for com os olhos do Memphis, é verdade o que ele falou. Na seleção holandesa ele tem jogadores de mais qualidade do que no Corinthians. Só que o que está sendo cobrado do Memphis é o desempenho dele. Você percebe que em jogadas individuais, o índice de acerto dele no Corinthians é muito, nos últimos jogos aí, nas últimas convocações, é muito inferior daquilo que ele vem apresentando no Corinthians em relação à seleção holandesa. Sim. E outra, no Corinthians pode ser uma coincidência, mas acaba a data FIFA, ele volta, né? Ele volta da data FIFA, joga 2, 3 jogos, dessa vez não está acontecendo isso. Ele voltava, se machucava, ficava praticamente a data FIFA toda se recuperando. Quando estava chegando a convocação, aí ele acordava, aí o Memphis melhorava um pouquinho e ia para... Então por isso veio a comparação. Mas é claro que a resposta dele foi uma resposta inteligente, lá tem jogadores de maior qualidade do que no Corinthians, mas isso acho que não justifica não, ele tem que dentro do que é o seu papel no Corinthians, ter o mesmo desempenho na seleção holandesa do que no próprio Corinthians. Eu acho assim, um pouco arriscado só ele ter falado o que a gente sabe que é verdade, né? Ele foi mais transparente do que a gente está acostumado, né, de ver jogadores falando, quando ele diz isso, que quem espera que o Corinthians dispute todos os títulos, ganhe campeonatos, sem trazer ninguém, sem contratar, por exemplo, trouxemos o Vitinho e ninguém mais, quer dizer, ele falou tudo isso, é verdade, ele acaba podendo gerar dentro do elenco, no dia a dia, algum tipo de indisposição. Pô, o cara detonou a gente na coletiva, porque a gente não é capaz de ganhar nada. Então, assim, ele falou isso realmente. Deixou muito claro que o Corinthians hoje não tem condições de competir em todas as competições, material humano para ganhar os campeonatos. Mas isso é claro, quem não entender dessa forma dentro do próprio elenco também tudo bem. Equivocado, né? É um risco. Porque o primeiro passo para você se tornar um time campeão é você enxergar os seus problemas. Quais são as suas fragilidades. Suas limitações. Sim. E você agregar, você fortalecer o grupo, não há erro nenhum. Acho que eu nem estou falando que ele está errado, ele fez uma análise Mas mesmo externar isso publicamente, eu não vejo, eu não senti com esse tom ofensivo ou um tom de depreciar o grupo. Não, viu, Alex? Olha, mas veja só, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil e tiver ganhado no Paulista com excelente, terá sido um ano sensacional. Sem dúvida. Todos os problemas? E com uma administração que não mereceria ganhar nem um para o ímpar, imagina. E lembrando que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e isso tem um peso absurdo, né? Também. Claro que tem. Gente, depois da virada épica sobre a LDU na última quinta-feira pela Copa Libertadores, o Palmeiras entrou em campo ontem com uma equipe alternativa para encarar o Juventude em Caxias do Sul. Não toda alternativa, né? Uma parte da equipe ali alternativa. E foi mais do que o suficiente para seguir na ponta da tabela de classificação. O Alexandre Silvestre foi até lá e conta a história desse jogo pra gente. Com a vitória do Flamengo no sábado, botando 2 pontos à frente do Palmeiras na tabela de classificação, Verdão entrou em campo domingo aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, com a missão de vencer o Juventude para reassumir a liderança do Brasileirão. E mesmo assim o Abel Ferreira preferiu preservar titulares e escalar uma equipe alternativa. Daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui jogar com
eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Gomes e Alan nem no banco. Descanso para eles. Entre os reservas, Piquerez, Andréas Pereira, a dupla Flaco Roque, o dono da casa Verdão do Sul, em situação oposta ao Verdão de Sampa, atolado na zona do rebaixamento, ainda não tinha jogado a toalha. Lutou, tentou surpreender e resistiu até o minuto 23 do primeiro tempo. Bruno Rodrigues, oportunista, abriu o placar para o Palestra. Sem forçar tanto, com a volta da tradicional linha de 4 na defesa e jogando no contra-ataque, o Porco quase ampliou logo depois. O Juventude teve uma chancezinha de falta para empatar com o veterano Nenê. Bola tranquila para o Carlos Miguel, catar firme. Na etapa final, Felipe Anderson parou no goleiro. Então, o Aníbal Moreno experimentou de longe. Jandrei foi lá buscar. Mas essa bola do Felipe Anderson não deu para segurar, não. 2-0, líder Palmeiras. Todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso para todos estarem prontos e todos deram resposta hoje dentro de campo. Então, isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo. O Carlos Miguel impediu que o Juventude diminuísse algumas vezes. Paredão. Baliza 0. Com essa vitória em Caxias, o Palmeiras, que havia dormido de sábado para domingo em segundo lugar, atrás do Flamengo, acordou segunda-feira de novo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E a briga cabeça a cabeça continua. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até o fim. É isso aí, e é jogo a jogo muito importante, né? O campeonato do caráter tá, como é que tá? Para, Garrafa! A vitória do caráter, dá um tempo, Abel, também, vai, vamos parar. Pô, pegou Juventude, time da zona de rebaixamento, fez a lição de casa muito bem feita. Você achou que ele exagerou? Tem hora que exagera um pouco, vitória do caráter. Tá valorizado, mas tudo bem, né? Não vamos perder tempo, o tempo tá caro na televisão, né? Vitória do caráter. Vamos lá, gente. Pegou o Juventude, era previsível que ia pegar um adversário fácil, tinha que ganhar, né, gente? E fez o que tinha que fazer, colocou... O Palmeiras tem um elenco, colocou o time reserva, descansou os titulares, depois de uma classificação épica, golaço do Felipe Anderson. Vamos falar a realidade, vamos parar desse negócio aí, dessa viagem aí, né? A vitória do caráter, campeonato do caráter. Como foi o G4 do caráter, quem tem mais, quem tem menos caráter, até porque ele falando isso, ele pode atingir o outro lado, como se o falar que Juventude não tivesse caráter. Não tem futebol, né? Isso. E ele falou vitória do caráter, vitória do quê? Velho, as coisas, as viagens na maionese. Às vezes são frases feitas que ele tem na cabeça. Quando ele nessa coletiva, ele não estava muito preocupado em falar. Ele queria ir embora logo para São Paulo, estava cansado. Falando, vou dar coletiva. Justificável. Foi uma adrenalina muito alta para todo mundo. Dê a entrevista, então. Ele poderia até não ter dado entrevista, falado para um assessor. Aí vocês iam reclamar que ele não deu entrevista. Lógico que íamos, estamos aqui para isso. Ele tinha que falar e tá sendo super elogiado. Aí ele fala a vitória do caráter, você vai lá e reclama. Mas eu elogiei, que é mais que eu elogiei o Abel. Eu fui um dos poucos, gente. Eu cravei que o Palmeiras passaria pela LDU depois da derrota. Quem cravou foi o Abel, que prometeu uma noite mágica. Veja na minha rede social, falei depois do jogo. O Palmeiras vai se classificar. Se classificou, parabéns, recebeu todos os elogios. Agora você já tá reclamando. Vamos falar do Felipe Anderson? Não vem com essa coisa do meu escutador de samba aqui, não. Você já tá reclamando agora. Em vez de analisar a sua coletiva, eu prefiro analisar o que aconteceu em campo, que foi uma escalação acertadíssima. Quer passar um pano pra ele? Passa, eu vou passar, ó. Uma escalação acertadíssima do Abel Ferreira. Aí vocês têm que falar. Ele manteve só o Murilo e o Fux em relação ao time que ganhou da LDU, sem contar o Carlos Miguel, que é goleiro, não entra nessa coisa de poupar, né?
E os que entraram deram conta do recado muito meu bem. paninho daqui. Só, devolve. E o Bruno Rodrigues, fiquei muito feliz porque é um jogador que estava ameaçado até encerrar a carreira por conta da grave lesão no joelho. Tá fazendo gol, tá jogando bem. E o Carlos Miguel? O Carlos Miguel fez 10 defesas no jogo. Então, caiu nas graças do Abel. 10 defesas no jogo fez o Carlos Miguel. 10, então, faz um time. É um cara que isso não toma conta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que são especialistas. Pra a final da Libertadores, o Everton volta? Se tiver, tipo, bem? Ou vocês acham que ele vai deixar o Carlos Miguel? Coloquei essa questão pro Alex. Ontem o Alex trouxe algo que tá repercutindo nas redes. Eu vi que o Alex falou ontem no Mesa Redonda. Viralizou. Você falou. E eu quero saber que agora você fala aqui no Gazeta Esportiva. Eu acho o seguinte, audiência rotativa. A entrada do Carlos Miguel como titular do Palmeiras é uma coisa programada para o ano que vem. Só que como aconteceu de o Everton sofrer uma fissura na mão, principalmente para goleiro, né? Acontece. E para goleiro, uma fissura na mão é muito pior do que para um jogador de linha, né? Então, o Everton só vai voltar a ficar à disposição quando a fissura estiver 100% consolidada. E isso gira em torno de 6, 7 semanas. Significa dizer que o Carlos Miguel, ele vai ter a oportunidade, antes do Everton ficar à disposição, de jogar pelo menos 10 a 12 jogos. Independentemente do caráter. Independentemente de qualquer coisa. Né? Então o Carlos Miguel vai ter essa sequência e ele já está aproveitando em 4 jogos ou 5 que ele fez, essa sequência mostrando muita qualidade. Ou seja, se daqui a 5 jogos mais ou menos, ou 6, ele mantiver esse nível, for evoluindo, crescendo, a hora que o Everton tiver à disposição, acho que por meritocracia, inclusive... Independentemente do caráter, fica o Carlos Miguel. Muito o Everton voltar. Eu acho que... A gente tem que colocar esses adversários, né, do Palmeiras também. A gente vai fazer do Santos e colocar e fazer as análises aí, porque não é cada rodada é uma Palmeiras, emoção. é sensacional. A semana do Palmeiras Pontuação, foi maravilhosa, né, Michele? Semana do Palmeiras. O Palmeiras vence como venceu, de forma épica, ele deu. Foi lindo. Depois vai no Campeonato Brasileiro sabendo que precisava vencer o Juventude, porque o Flamengo tinha feito resultado. O Abel toma uma decisão acertada e de conhecimento do grupo, sabendo que tem um elenco e não só um time, coloca praticamente o time reserva e faz a lição de casa lá em Caxias. Santos, quinta-feira. Aí pega o Santos, quinta-feira, no tapetinho. Vamos ver. E depois o Mirassol, domingo, lá em Mirassol, às 8h30 da noite. Olha lá. E aí, então vai, ganha ou perde? Quem? Santos. Ganha. Ganha ou perde, Garrafa? Caráter ou bola? Na bola ganha. Então, 3 pontos. Ganha ou perde do Mirassol? Ganha também. 3 e 6. E esse? Não, 6 pontos. 6 pontos garantidos, mas já a gente continua falando sobre esse tema. Audiência rotativa aqui do Gazeta Esportiva. Tem mais Palmeiras por aqui e agora ao vivo com o Salazar, que está na academia de futebol. Boa noite, Salazar. Você separou pra gente a sequência do Palmeiras e do Flamengo, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, porque olha só a coincidência que temos, né? Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título da Copa Libertadores da América e também pelo título do Campeonato Brasileiro. A coincidência, a curiosidade, de repente, teremos a final da Libertadores lá em Lima, no Equador, por enquanto, confirmada para Lima, entre Palmeiras e Flamengo, agora para 29 de novembro. Ou seja, neste mês teremos essa final da Libertadores. Só que até lá, a briga do Campeonato Brasileiro está extremamente acirrada, está cabeça a cabeça. Palmeiras com 65 pontos, Flamengo com 64 pontos, só um pontinho a menos. E até a final da Libertadores, tanto Palmeiras quanto Flamengo farão 5 partidas pelo Brasileirão, 5 rodadas. Vamos dar uma olhada nessas rodadas, nessas 5 partidas de Palmeiras e Flamengo, rodada ou rodada, para a gente entender a situação e aqui fazer uma projeção de como eles devem chegar no Brasileirão para a final da Copa Libertadores da América. Então dá uma olhadinha, tabela no ar para a gente fazer essa comparação. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai jogar em casa contra o Santos, enquanto o Flamengo vai visitar o São Paulo, aqui no Morumbi. Jogo difícil para os dois times, mas o Palmeiras em casa e o Flamengo fora. Na rodada seguinte, o Palmeiras visita o Mirassol, enquanto o Flamengo vai receber o Santos Futebol Clube. Na sequência, o Palmeiras de novo pega o Santos, mas aí na Vila Belmiro, enquanto o Flamengo enfrentará o Sport lá na Ilha do Retiro. Na sequência, o Palmeiras visitará o Galo, enquanto o Flamengo fará clássico com o Fluminense no Maracanã, com o mando de campo do Fluminense. E a
última rodada, antes da final da Libertadores, terá Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Red Bull Bragantino, ambos em casa. Enfim, são essas 5 partidas que eles farão até o confronto da final da Copa Libertadores da América. São 3 jogos fora de casa e 2 jogos em casa, tanto para Palmeiras como para Flamengo. Portanto, essa é a situação. E aí eu vou passar a bola para vocês projetarem. Quem que tem a melhor sequência, quem que chegará na final da Libertadores, na liderança do Brasileirão. E será que algum desses 2 times vai poder apostar nos reservas para poupar titulares para a grande final da Libertadores em jogo único? Lembrando que depois da final da Libertadores em Lima, teremos mais 3 rodadas para cada um no Brasileirão, para a gente saber quem vai ser o campeão brasileiro. Já pensou? O mesmo clube vencer os 2 campeonatos numa diferença num período ali curto de espaço de tempo? Imagina o tamanho da festa. Mas agora eu passo a bola para vocês debater a situação de Palmeiras e Flamengo, que estão ali, cabeça a cabeça, brigando nas 2 competições, Mi. É isso aí, só uma correção, o jogo do Flamengo contra o São Paulo vai ser na Vila Belmiro, porque o São Paulo não joga mais no Morumbi até o final do ano, né? É. A gente pode olhar tela aí, a tela na tela, jogo a jogo, para fazer aquela contagem, diretor? Dá tempo ou não dá, hein? Olha lá, vamos lá. Então, ó, a gente falou que o Palmeiras com o Santos, 3 pontos. Eu acho. Agora, Flamengo e São Paulo, 3 pontos pro Flamengo. Eu não sei não. Um ponto pro Flamengo. Vou botar 3. Aí, próximo, vamos lá, próxima tela. Mirassol e Palmeiras, 3 pontos pro Palmeiras. 1 ponto pro Palmeiras e 3 3 pontos pro Flamengo. E você? Flamengo. Também. Vamos fazer a conta total. Próximo. E de novo, Santos e Palmeiras. 3 para cada um. 3 e o Sport com o Flamengo. 3 para cada um. Ixi, gente, pra mim tá todo mundo com 9 aqui. Agora o Clube Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Eu vou perder, vou pôr uma derrota aqui. Esse é um problema, hein? E também vou pôr uma derrota aqui pro Flamengo. É um ponto para cada um. Último jogo antes da final. Um ponto para cada um. Também. Tá, eu botei 0. E agora o último, Palmeiras e Fluminense. 3 para cada. Ai, vou botar empate. 3 e o cada. Flamengo contra o Red Bull. Ah, vai ganhar. Gente, pra mim, deu Flamengo. A gente já fala quanto deu pra cada um, tá? Bom, eu vou falar. Na minha conta, o Palmeiras ficou com 10 pontos. Ele ganha 3 jogos, perde 1 e empata 1. Deu 10. E o Flamengo ganharia 4 e perderia 1. Então ficou com 12 o Flamengo e 10 o Palmeiras. Nisso o Flamengo seria campeão? Não, campeão não. Acabaria antes da final da Libertadores na frente do Palmeiras. Mas para mim é o contrário. Para mim o Palmeiras somaria 13 pontos e o Flamengo 11 nessas minhas contas aqui. Para mim 11 para você, cada... Palmeiras. Para você 11 para cada um. 11 a 11. E vou dizer mais. Na final da Libertadores nós conheceremos 2 campeões. O do Brasileirão. O campeão da Libertadores e o campeão do Brasileirão. Quem ganhar a Libertadores, bate também campeão brasileiro. Último contato com José Paz da nossa redação. Que mais você separou do Memphis Depay, Pois é, Michele, o Memphis Depay, ele tem contrato com o Corinthians até julho do ano que vem, até a Copa do Mundo do ano que vem. E aí na zona mista, lá em Itaquera, depois da vitória do Corinthians pelo placar de 2-0 para cima do Grêmio, inclusive com o gol do Memphis Depay, ele foi questionado se já está pensando numa renovação de contrato, se está pensando numa extensão desse vínculo dele com o Corinthians, e ele respondeu isso daqui. Vamos conferir. That's right now not the question to answer. Like I feel good here. I'm focusing on the cup and the Brasileirão to finish here good. We have many games left, so let's talk about that another time around the year. But you know, I want to achieve big things. But for me to achieve big things, for this club to achieve big things, it needs some changes that only the people inside understand. You know, and that's it. Falou então Memphis Depay aqui no Gazeta Esportiva. Lembrando, o Memphis tem um salário muito grande lá no Corinthians, vários gatilhos, né? Se faz gol, ganha, se faz assistência, ganha, se é campeão, também ganha. Então devolvo para vocês aí, renovariam ou não com o Memphis Depay, o astro holandês do Corinthians? Contigo, Michele. Zé, não, com tanto dinheiro, acho muito dinheiro. Se fosse o Memphis do ano passado, eu renovaria. O Memphis desse ano eu não renovaria. Você? O Corinthians não tem dinheiro, não renovaria, infelizmente. Tecnicamente é importante, mas você tem que comprar aquilo que você pode pagar. Eu acho que renovar o contrato do Memphis é dar um tapa na cara de todo mundo.
Aí não dá. Pelo que ele fez esse ano por meritocracia, eu não estou analisando bola não, Michele, estou analisando condição financeira, você tem que ter responsabilidade. Eu estou analisando os dois, porque eu acho que na bola, lógico, na bola, lógico que você quer ter o Corinthians no Memphis. Né? Mas ele ficou 3 meses sem marcar gol. É o Memphis que joga lá e não joga aqui? Mas sem ele é pior. Você tem uma ideia como não é? Ele muda o patamar do Corinthians, mas o Corinthians não tem grana para ter um jogador desse nível. Essa não, é a realidade. Gente, para. Não, a gente tem que dar um jeito de arranjar alguém lá. Uma vaquinha. Bom, pessoal, a Gazeta Esportiva termina por aqui. Uma abençoada semana para todos vocês. Voltamos amanhã com muito mais às 18 horas. Tchau. Esse Alex Miller. Tchau. Tchau.